Que a graça e a paz de Jesus continue sobre nós, amém? É interessante pensar que, embora na leitura alternada sobre a ressurreição, nós tenhamos ouvido o pastor dizer sobre a vinda do reino, porque é o que dizia o último versículo. Durante os cânticos, nós ouvimos Deus falar sobre aquilo que Ele faz em nós, sobre seu amor, sobre Ele merecer a glória, sobre a sua mão estar conosco. E na minha mente, enquanto nós cantávamos, ficou latejando. Olha tudo o que Ele faz por mim. Eu não mereço, mas o amor dEle não falha. Meu caminhar é difícil, mas Ele continua me amando. As coisas que acontecem, Ele usa para o meu bem. Depois, em todos os momentos, a mão dEle está comigo. Se eu fugir dEle para o alto, para o baixo, a mão dEle continua me acompanhando. Então, de alguma maneira, Deus está o tempo todo olhando para nós, nos dando atenção, a nossa procura. E nós vamos meditar na palavra sobre a volta de Jesus. E quando a gente pensa sobre a volta de Jesus, a gente tem que se perguntar: eu estou olhando para Ele? Eu estou retribuindo o seu amor? Eu estou segurando as mãos dEle que estão sempre ao meu redor? Uma parte da música lá dizia que até quando eu não vejo, a mão dEle está lá. Será que eu tenho feito questão de ver a mão do Senhor? Ontem, no Pira Jovem, nós cantamos a música Emaús, que é uma música muito bonita, que remete a um texto que o pastor pregou recentemente, Lucas 24, que conta dos discípulos que estavam indo para uma aldeia, cabisbaixos, tristes, de luto, porque Jesus tinha morrido já há 3 dias. Jesus aparece ao lado deles, Jesus conversa com eles por todo o caminho, e eles não conseguem reconhecer o mestre com quem eles tinham andado por 3 anos. Eles sabiam da promessa da ressurreição, eles chegaram a contar para Jesus isso, e Jesus disse: vocês são tão tardios para acreditar. E aí só no final da viagem, na hora do partir do pão, é que eles perceberam que era Jesus. E aí eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Então que a gente não seja como esses discípulos, que só sentem o coração arder quando o caminho já acabou, que só veem a mão de Deus depois que ela já não está mais, que só buscam o Senhor quando Ele já não pode ser achado. Que essa mesma constância que Deus tem para conosco, a gente busque ter para com Ele. A gente não vai ser perfeito, a gente vai continuar falhando, mas a gente não pode deixar de tentar. O amor dEle vai continuar nos sustentando. A graça dEle mostra que não é pelo nosso merecimento. Se dependesse de nós, nós não conseguiríamos. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Esse é o Evangelho que nós estamos lendo atualmente na nossa leitura bíblica. Você que não está lendo a Bíblia conosco, está perdendo uma grande oportunidade, um grande banquete. Então, tenta entrar, tenta nos alcançar, ou ler do livro que nós estamos agora, não tem problema. Mas não perca a oportunidade. Aqueles que têm lido têm sido muito abençoados. Lucas 21. Lucas 21. Nós vamos ver a partir do verso 25. Na verdade, desde o verso 5, está sendo falado sobre
sobre a volta de Jesus. Mas nós vamos ler apenas a partir do verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Bom, esse texto fala sobre o fim. Esse é um sermão escatológico. Escatologia é a parte da teologia que fala a respeito das coisas do fim. Também é chamado de sermão profético de Jesus. Ele é mais conhecido na versão de Mateus, no capítulo 24. É um apocalipse, o que tá as palavras deste texto. E uma parte destas palavras já se cumpriu, as que dizem a respeito de Jerusalém, outras ainda vão se cumprir. As pessoas acabam se distraindo com os detalhes da história, preocupados com a lua de sangue, com os sinais. Mas, na verdade, existe algo de mais importante para perceber nas palavras de Jesus. Com que intenção foi que ele fez essas advertências para os seus discípulos? Por qual razão a Bíblia nos fala de que haverá um fim? A resposta é para que, ao invés de nós ficarmos tentando adivinhar ou, de alguma maneira, ficar tentando descobrir sobre o nosso próprio futuro, para que, ao ver os sinais, a gente tome consciência de organizar a nossa vida, de nos prepararmos para não sermos pegos de surpresa. Eu te pergunto, você está preparado para a chegada do fim? Se amanhã eu não acordar, eu fui dormir preparada? Em relação a tudo que eu tinha que fazer nessa vida, eu paguei todas as minhas dívidas? Eu demonstrei amor por todos os meus parentes? Eu cumpri cabalmente o chamado de Deus para a minha vida? Eu posso fechar os olhos na hora de dormir e ter a paz de que eu terminei a minha jornada? De que Jesus pode me chamar porque eu estou pronta? Eu pergunto essas mesmas coisas que eu pergunto para mim, para você. Se fosse você quem não fosse acordar amanhã, como é que estaria a sua consciência na hora de dormir hoje? Você se lembraria de alguma mágoa? De alguém a quem você não buscou perdoar? Você se lembraria de alguém com quem você está brigado e que você ainda não se reconciliou? Você se lembraria de promessas que você fez a Deus e ainda não cumpriu?
Você se lembraria de dívidas que você fez e que precisa honrar? Bom, Jesus nos deixa instruções para nos ajudar na preparação. Porque Jesus sabia que os seus discípulos não estavam preparados para o fim. E nós também não estamos preparados para o fim. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo nessa preparação. E de que forma nós podemos nos preparar para o fim? Em primeiro lugar, nós não podemos nos iludir com as coisas terrenas, porque elas não duram para sempre. Na versão de Mateus, quando Jesus vai contar esse sermão, ministrar esse sermão profético, e no início aqui da versão de Lucas também, Jesus manda eles olharem para o templo, para as pedras. Quem já foi no Templo de Salomão, em São Paulo, que é uma réplica do Templo de Jerusalém, acha aquilo grandioso, uma grande construção. E os discípulos mencionaram para Jesus, veja que grandes pedras, que construção maravilhosa. E Jesus diz, não vai sobrar nada, vai ser tudo derrubado. De alguma maneira, as coisas dessa vida, elas cativam o nosso olhar. Nós nos encantamos com as coisas dessa vida. Quando a Bíblia fala sobre não amar o mundo e as coisas que há no mundo, a gente sempre pensa que essa palavra é para quem está perdido na escuridão, é para quem está envolvido com vícios, é para quem está voltado para os prazeres dessa vida e que Jesus está dizendo para essas pessoas não amarem essas coisas. Mas quando o apóstolo João nos diz para não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo, nós também podemos interpretar que Deus nos chama a não nos apegarmos à nossa vida terrena. Porque as coisas daqui são passageiras. Nós gastamos nosso tempo, nossas orações, nossa energia com aquilo que vai ficar aqui. Quando Jesus curou o paralítico que foi colocado pelo teto ali, Jesus perdoou primeiro os pecados do homem antes de dizer para o homem se levantar e andar. Então Jesus se virou para os que estavam na casa e disse, o que vocês acham que é mais difícil? Dizer levanta e anda ou perdoar os pecados? Na visão daquelas pessoas, o mais difícil era fazer o homem levantar. Porque o milagre que ia encabular os olhos daquelas pessoas era o milagre da cura. Era o paralítico andar. Mas antes de curar o paralítico, Jesus deixou claro que a coisa mais importante que ele ia fazer por aquele homem não era curar as suas pernas. Era fazer dele um homem perdoado. Porque ele conseguiria continuar paralítico e ser feliz. E ter uma alma leve por haver recebido perdão. Mas ele não seria um homem livre se ele saísse dali andando, ele pudesse estar com o corpo de pé e a alma no chão. Jesus quis mostrar para aquelas pessoas que o maior milagre era espiritual e não físico. Porque o físico do homem que foi curado morreu depois. O corpo dele hoje é um cadáver. Mas o perdão que ele recebeu lhe garantiu vida eterna. E um dia nós vamos encontrar o homem no céu. Porque ele experimentou o maior milagre, o milagre do perdão. Jesus nos chama a não nos apegarmos às coisas dessa vida. Eu acho muito forte a versão desse texto que diz: tomem cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. A gente sobrecarrega muito o coração com as coisas dessa vida. Nós gastamos a maior parte do nosso tempo com aquilo que não é eterno, com aquilo que é passageiro. E como o pastor disse uma vez, usando um exemplo muito profundo, a nossa vida, e ele pegou esse exemplo de algum lugar, não vou me lembrar a autoria,
é só a água que a gente consegue segurar rapidamente na nossa mão. Escorre pelos dedos. A gente não tem o menor controle sobre essa vida. Mas o oceano inteiro é a eternidade. E a gente gasta todo o nosso esforço para fazer uma vasilha maior para segurar um pouco de água. Mas a gente devia estar se dedicando em aprender a mergulhar. Porque a nossa vida verdadeira não é a água do balde. É o mar inteiro, é o oceano. Porque Deus colocou a eternidade no coração humano. Nós fomos feitos para sermos eternos. Por isso, se nós queremos nos preparar para o nosso fim, seja o nosso fim de morrermos antes da volta de Jesus, seja o fim de estarmos vivos quando Ele voltar e Ele nos chamar para subirmos com Ele, nós precisamos não nos iludir com as coisas dessa vida. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, diz que nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A gente acha que essa ideia do juntar tesouros é para rico, é para gente que tem muito dinheiro. Mas às vezes a gente está juntando tesouros nessa vida. Talvez não dinheiro, porque a maioria de nós somos pobres, ou quase todos nós, ou todos nós. Mas às vezes eu junto tesouros nessa vida porque eu coloco toda a minha dedicação em pessoas e coisas dessa vida, porque eu coloco todo o meu esforço, todos os meus talentos. Eu estou juntando tesouro naquilo que vai ficar. E eu preciso juntar tesouro no céu. E eu junto tesouro no céu na espiritualidade, adorando o meu Senhor, dedicando tempo a Ele, em oração, dedicada no sentido de devoção ao Senhor, porque eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, no meu interior, aquilo que nunca um ladrão vai conseguir arrancar de mim. Quando a gente conta as coisas que a gente experimenta na vigília e nos Pira Jovem, e mencionamos no domingo que você que não veio perdeu, que embora Deus queira te abençoar, só quem veio recebeu aquilo, é porque isso que Deus faz na nossa vida é uma experiência. E só aqueles que buscam e que querem podem viver essa experiência. E ninguém tira de nós aquilo que Deus fez em nós. Mas além da gente não se focar nessa vida, não nos iludirmos com as coisas terrenas, nós temos que guardar o nosso coração. Um dos livros da sabedoria diz que sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente tem que ter mais cuidado com o nosso coração, para não deixar o nosso coração em lugares que não sejam o altar de Deus. Nós precisamos que a chegada do fim não seja motivo de medo, de angústia ou de tristeza. Porque o fim, para quem está em Cristo, é a redenção, é a libertação. Parte do texto, um dos versos diz: quando vocês virem os sinais acontecendo, se alegrem, porque a redenção de vocês está chegando. O discípulo, ele anseia a volta do Senhor. Na série que eu recomendo para vocês, The Chosen, no episódio extra da segunda temporada, que é o episódio especial de Natal, uma das discípulas de Jesus encontra a mãe de Jesus, depois que Jesus já voltou para o céu. E enquanto elas estão lembrando as histórias de Jesus, uma delas se emociona, começa a chorar e diz: eu sinto tanta falta dele. Então a gente percebe no coração dos primeiros discípulos o quanto eles tinham saudade de passar todos os dias com Jesus, de comer com Jesus, de estar com Jesus. Mas parece que quanto mais longe a gente está de quando Jesus esteve nessa terra, menos apego a gente tem a Ele.
Parece que falta em nós esse desejo da presença de Jesus. Ontem nós cantamos uma canção sobre a presença de Jesus. E enquanto nós cantávamos, eu pensava, por que não é sempre que eu sinto isso que essa canção diz? Essa saudade toda, essa vontade toda da presença de Jesus. É porque eu ocupo o meu coração com tanta coisa, eu encho a minha mente com tanto pensamento, que eu acabo me distraindo para perceber que o meu vazio só pode ser suprido por Ele. Por isso é importante a gente guardar o nosso coração, para a gente estar de pé, para a gente viver de modo digno da nossa vocação, para usar uma expressão do apóstolo Paulo. Há um tempo atrás eu passei por 2 policiais numa rua em São Paulo, e na sequência passou um rapaz por mim, e esse rapaz não parava de olhar para trás, preocupado com esses policiais. Às vezes, na vida espiritual, o nosso andar é parecido com o do rapaz. A gente nunca está certo, a gente sempre está, de alguma maneira, na inconstância, preocupado, sabendo que tem algo que precisa fazer, mas está adiando, está deixando para depois. A gente deve buscar viver como eu estava naquela ocasião, que era não devendo nada para a justiça, por isso eu não precisava ter medo dos 2 policiais, mas espiritualmente essa deve ser a minha postura. Eu tenho que viver uma vida de arrependimento diário. Quando a gente confessa os pecados na igreja, é para a gente aprender a fazer isso na nossa vida cotidiana, porque a gente peca todos os dias. Por isso a gente precisa se arrepender e pedir perdão todos os dias. É esse o significado do lava-pés. Jesus foi lavando cada um dos pés dos discípulos. Quando chegou em Pedro, Pedro disse, não, nunca me lavarás os pés. Porque quem lavava os pés das pessoas, dos judeus, eram os escravos. Então Pedro entendeu que Jesus era o mestre, ele não podia fazer aquilo. Mas Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro então diz, não, Senhor, então lava minhas mãos, lava minha cabeça, me lava inteiro. E Jesus diz para ele, Pedro, quem já se banhou, não precisa se lavar de novo. Só precisa lavar os pés. O que eu compreendo desse texto é que o batismo, que é um símbolo externo da obra interna do Espírito Santo em nós, a nossa salvação, ela é única. Uma vez salvo, sempre salvo, nosso nome está no livro da vida, a nossa entrada no céu é garantida pelo mérito de Cristo, mas os pés não ficam limpos depois do batismo. Os pés se sujam. E se a gente não lavar, deixar Jesus lavar os nossos pés, a gente não tem parte com Ele, a gente perde a comunhão. E é por isso que mesmo já lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a gente tem que lavar os pés. Por isso a gente tem que cuidar do coração, guardar o coração para Cristo, para a gente poder estar de modo digno. Em Mateus 24, no finalzinho do capítulo, Jesus diz, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Bom, nós precisamos nos preparar para o fim, nós precisamos de buscar o Senhor na nossa vida com constância, com fidelidade. Para que quando a gente for cantar as canções, lembrando que o amor dele não falha, que a mão dele está sempre conosco, a gente tenha a alegria interior de dizer, eu vejo a tua mão, eu não fujo para o mais alto da tua mão, eu não me escondo de ti. O meu caminhar é difícil, mas eu estou buscando não falhar contigo. Eu estou buscando ser constante. Eu estou buscando ser fiel, Senhor. Eu estou fazendo a minha parte.
eu estou amando aquele que me amou primeiro. Por isso, que a gente medite sobre se nós estamos preparados para o nosso fim, que a gente tenha em mente que Jesus virá numa hora em que nós não esperamos e que a gente precisa deixar o nosso coração mais dedicado ao Senhor. A gente precisa de mais devoção. A gente precisa de mais fervor na nossa vida espiritual. A gente não pode deixar os grandes momentos com Deus que a gente passa aqui na igreja só acontecerem na igreja. A gente não tem que esperar o mês inteiro para Deus falar com a gente na vigília. Porque o nosso corpo é o templo. Deus habita em nós. O Espírito Santo que derrama poder no culto é o Espírito Santo que está conosco todos os dias. E o culto deve ser a nossa vida. Vir à igreja é só para compartilhar o que Deus fez. Mas a vida com Deus não pode se resumir às programações da igreja. Por isso que a gente tenha uma vida espiritual mais constante, mais profícua, para que nós possamos nos preparar para o fim. Nós não seremos perfeitos nessa vida. Nós sempre vamos ter o sentimento de devedores, porque o amor de Cristo nos constrange. Ele é puro demais para me amar, ele é maravilhoso demais para o quanto eu sou pequena e frágil e suja. Mas ainda assim, eu quero olhar para o meu passado e ver que eu estou crescendo em Cristo. E ver que eu estou mais perto. E ver que eu estou mais íntima. Porque eu não quero que o meu amor se esfrie. Eu quero amar como os primeiros discípulos amaram. Eu quero ansiar pela presença dele. Eu quero deixar que ele toque o meu coração. Porque o meu coração deve ser sempre dele. E não dividido com nada dessa vida. Porque aquele que ama mais seu pai, sua mãe, suas coisas ou qualquer coisa dessa vida não é digno dele. É preciso amar o nosso Deus acima de tudo. Mais que a nossa família, mais que a nossa vontade, mais do que os nossos próprios sonhos. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos para você fazer a sua oração, entregando ao Senhor a sua vida, pedindo para que o Espírito Santo te ajude a saber por onde começar, a colocar em prática esse despertamento do Evangelho de Lucas para nós, de que há um fim e de que nós devemos estar preparados. Pai querido, Deus de amor, eu quero te louvar pela tua misericórdia, por o Senhor não nos tratar como nós merecemos, e eu quero te louvar pelo teu amor eterno, pela tua bondade que nos atrai, pelas tuas cordas de amor que nos trazem para perto de ti. E eu quero, ó Deus, pedir, ó Deus, que toda essa constância do Senhor seja ministrada ao nosso coração, para que nós possamos ser capacitados por ti para te amar, para sermos fiéis ao Senhor, para sermos obedientes como Jesus foi obediente ao Pai, para que a nossa vida glorifique o teu nome. Nós queremos ansiar pelo Senhor, nós queremos experimentar mais de ti, e por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo opere em nós, o querer e o realizar, nos dê esse desejo e nos dê a força para realizar esse desejo da tua presença, para que os cânticos que cantamos, para que as experiências que nós temos aqui na igreja não sejam momentâneas, mas seja uma realidade da nossa vida, porque o Senhor virá. E nós queremos estar contigo, porque nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, e nós aguardamos por ti. Maranata, vem nos encontrar, Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém.